O Internacional perde para a equipe do Belgrano no dia de ontem e se complica muito dentro da Conmebol Sul-Americana. No vídeo hoje eu quero te explicar exatamente sobre essa situação, quero te falar o que disse o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva na Arena Barueri após esse resultado que foi muito ruim para as pretensões do Inter dentro da competição, o que disse o Vitão também sobre a sua permanência, sobre a derrota contra o Belgrano, o Alan Patrick que inclusive fez uma cobrança após o jogo e mais bastidores, essa derrota muito ruim que o Inter teve na reestreia depois de tudo que aconteceu. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes a gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Bom, o Internacional que ontem perdeu para o Belgrano por 2-1 de virada, depois de um apagão que teve no primeiro tempo. O Inter, inclusive antes de iniciar o jogo, vale deixar muito bem ressaltado a grande ação que o Inter fez por parte do marketing, primeiramente nas redes sociais, colocando aquela logo que teve lá no CT Parque Gigante, aquela logo, né, coberta de lamas, que inclusive o Inter tirou aquela logo do CT Parque Gigante, vai colocar um verniz nela e vai ficar marcado na história do Inter. E o Inter entrou com o uniforme também cheio de lama, onde o Inter inclusive vai leiloar esse uniforme e todo o dinheiro vai ser destinado para as vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma bela ação, muito legal inclusive por parte do Internacional. Mas falando da bola rolando, o Inter começou bem a partida com mais de 80% de posse de bola, criando algumas ações no primeiro tempo, Wesley sendo aquele mesmo jogador de quando teve a parada, um jogador com muita confiança, de um drible de 1 para 1 muito interessante. O Inter começou a criar chances e logo saiu o gol juntamente, né, de um passe de 3 dedos do Wesley, achando o Borré dentro do gol. 1-0 para o Inter ainda continuou criando chances, o André Valencia inclusive numa jogada muito parecida do Wesley, novamente ganhando do lateral, consegue novamente achar um cruzamento, o Valencia dá de calcanhar e o Inter ali abriria o 2-0, mas acabou que estava impedido o Wesley. E depois dessa situação, num apagão, num passe do René, que mais uma vez comprometeu, não é de hoje, todo mundo sabe, né? Só dessa temporada, vamos colocar só nessa temporada, o lance do Clássico Grenal, né? O René também, a gente pode colocar na temporada passada os 2 jogos contra o Fluminense, a gente pode colocar aqui uma série de jogos que o René comprometeu, não é de ontem que ele compromete, não é de antes das enchentes, pós, enfim, é um cara que sempre comprometeu e vai seguir comprometendo se seguir como titular, e mais uma vez o técnico Eduardo Cudê pagou por deixar ele, e ele, além de errar no primeiro gol, no segundo gol, numa falha de marcação também dele, né, num cruzamento onde o jogador do Belgrano acha o Chavarria, fica sozinho, também numa marcação incerta por parte do René. Tá certo que o Rocher também falhou no lance, mas os 2 gols são no setor do René e um com uma participação clara dele naquele passe errado para o Fernando, que inclusive o próprio Fernando ficou sem ação. Mas enfim, falando sobre a Sul-Americana, complicou muito a situação de classificação para o Inter. Na primeira colocação, sem chances, o Belgrano já classificado com 12 pontos. O Inter tem mais 2 jogos para fazer. Um no próximo dia 4 agora de junho, jogo na terça-feira lá na Bolívia, inclusive diga-se de passagem. Esse jogo com o Real Tomayapo já eliminado da competição, tá? Então o Inter vai pegar um time que já está eliminado. Se o Inter vencer, o Inter chega a 8 pontos. O Inter volta para a segunda colocação da competição e daí, para o último jogo contra o Delfim, precisa depender apenas de si mesmo. O que o Inter precisa fazer contra o Delfim, se vencer o Tomayapo na Bolívia, é não perder. Mas imaginando que o Inter daqui a pouco consiga um insucesso contra o Tomayapo, tá? Se o Inter perder para o Tomayapo, o Inter vai para o último jogo no Jacone, precisando vencer o Delfim por 2 gols de diferença, tá bom? Se o Inter empatar na Bolívia, o Inter também vai para o jogo contra o Delfim, também precisando só de si mesmo, jogando ou pelo empate ou jogando pela vitória. Ou seja, o Inter vai se classificar, porque o Inter vai vencer alguns dos 2 jogos, é impossível o Inter não vencer o Real Tomayapo ou o Delfim, senão aí aí tem que realmente acontecer alguma coisa, mas se isso não acontecer, o Inter vai se classificar, mas vai ser via segunda colocação. O que isso significa? Se o Inter vencer os 2 jogos, vai mudar o adversário que o Inter vai pegar nos playoffs. Por quê? Eu vou explicar como é que funciona para vocês. O Inter vai pegar os terceiros colocados da Libertadores, tá? Ainda tem uma série de times para ser definido, né? Tem alguns que já estão definidos, como o Rosário Central, como a LDU, como o Colo-Colo, que são clubes que já estão, né, nos playoffs da Sul-Americana. Mas como é que funciona? O melhor terceiro colocado da Libertadores, né, pega
o pior segundo colocado da Sul-Americana. Por exemplo, o melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o pior terceiro colocado da Libertadores. O segundo melhor colocado do segundo lugar da Sul-Americana pega o segundo pior terceiro colocado da Libertadores e assim por diante. Ou seja, se o Inter vencer os 2 jogos, vencer o Delfim e vencer o Real Tomayapo, o Inter chega a 11 pontos. Com 11 pontos, possivelmente, ou o Inter vai ser o melhor segundo colocado, ou o Inter vai ser o segundo melhor segundo colocado, tá? Com isso, o Inter pega o terceiro pior ou, né, o segundo terceiro pior, que vai trazer ao Inter um adversário um pouco mais acessível. Após isso tem um sorteio, né? Porque o que seria o sorteio? É para definir quem que o Inter pegaria nas oitavas, em qual chave que o Inter entra dentro dos playoffs. Mas os playoffs já dá para ter uma noção. É que se o Inter vencer os 2 jogos, o Inter vai ficar em primeiro ou segundo dentro ali daquela chave de segundos colocados e vai pegar ali os piores terceiros colocados, tá? Mas também tem um sorteio para definir, caso o Inter avance dos playoffs, quem que o Inter pegaria, por exemplo, numa possível oitava de finais. Lembrando que as oitavas de finais são todos os primeiros colocados da Sul-Americana, tá bom? Então, realmente, o Inter tem aí mais chance de classificação, mas dificultou muito o calendário do Inter, porque a partir agora, num calendário onde já tá bagunçado, o Inter ganha mais 2 jogos, que são esses 2 playoffs que o Inter vai ter, onde vai pegar os terceiros colocados da Libertadores, tá? Falando agora sobre pós-jogo, tá? Kudê, Vitão, Alan Patrick, os três caras que falaram após a derrota. O Alan Patrick, após o jogo, fez uma cobrança dizendo que o Inter tinha que ter tido mais atenção porque o primeiro tempo, né, já estava acabando, o Inter vencia por 1-0. Na visão do Alan Patrick, faltou um pouco de malandragem para o Inter segurar o jogo ali no final do primeiro tempo para manter o resultado. Ele disse que, obviamente, tudo que vem acontecendo influencia sim, que o Inter teve que voltar a jogar, vai continuar jogando sofrendo, mas que infelizmente é assim que vai funcionar. Além disso, Vitão foi perguntado sobre se ele vai sair do Internacional, né? É um jogador que vem recebendo muitas sondagens, recebeu uma proposta do Real Betis há um mês atrás de 10 milhões de euros, e o Vitão, inclusive, deu uma resposta bem diferente. Ele disse que é um clube que ele ama, que ele tem a vontade de permanecer. Se chegar o momento de sair dele, ele falou que vai sair pela porta da frente, vai ser uma porta que vai ficar aberta no futuro, mas ele disse que quer ficar e ele está muito feliz. Mas todo mundo sabe como o futebol é dinâmico, então ele não descartou deixar o Internacional. Ele disse que, pelo futebol ser muito dinâmico, eu não consigo responder sobre o meu futuro, ou seja, se eu vou ficar ou não no Internacional. Eduardo Kudê, obviamente, deu muitas explicações. A primeira delas é que eles fizeram uma preparação como podias, falta ritmo de jogo. Ele disse que o Inter vai melhorar na sequência de jogos, então daqui 5, 6 jogos o Inter vai melhorar. Ele deu uma frase que é muito forte, inclusive, que é exatamente a seguinte que ele falou, tá? Para nós é muito difícil esquecer o que está acontecendo em Porto Alegre. Ontem tinha um alerta de ciclone, um castigo demasiado para o povo que está sofrendo. Olhamos o tempo todo o nível do rio, as chuvas, repito, isso não é uma desculpa, mas sabemos como é difícil para nós também. Além disso, outras frases também que o próprio Eduardo Kudê disse. Ele disse, olha, a cobrança do técnico não é algo que acontece, por exemplo, na mesma proporção dos jogadores. Ele disse que ele precisa ser mais compreensivo porque todos os jogadores estão longe das famílias, mas ele disse que o Inter vai melhorar ao longo de ganhar mais ritmos. Mas a principal frase que ele deu foi essa aqui, ó. Não tenho dúvidas que sem os resultados, a cabeça de quem vai rolar é minha. O Kudê deixando muito bem claro que se os resultados não vier, ele sabe muito bem que ele vai ser cobrado e existe sim essa possibilidade de demissão, né, caso os resultados ainda não venham correndo. A gente está falando do Inter, que montou um baita de um time. Se tu olhar hoje a nominata do Internacional, o time que foi a campo, o banco de reservas do Inter, com o Thiago Maia, com o Arangues, com o Bruno Henrique, com o Wanderson, com o Gustavo Prado, com o Lucas Alário, com o Gabriel Mercado no banco, com o Alexandre Bernabei. É um baita do banco de reservas que estava à disposição do técnico Eduardo Kudê e é um baita time que o Inter tem. E ele sabe, se o Inter não der resultados, continuar não dando resultados como vem não dando, ele sabe que a cabeça dele é a que vai rolar. Porque o Inter, com este grupo, muito melhor do que o do ano passado e muito melhor do que o dos anos atrás, não conseguiu se classificar numa primeira colocação de Conmebol Sul-Americana, onde o Inter no passado conseguiu fazer isso uma Libertadores, antes quando estava na Sul-Americana também conseguiu classificar em primeiro, e agora dentro de uma Sul-Americana não conseguiu repetir essa situação, e ele está muito claro, sabendo que se os resultados não vierem, a cabeça vai rolar, é dele, e ele está bem nítido que ele sabe já dessa situação, mas ele acredita que o Inter ainda vai evoluir como time, principalmente o ritmo de jogo vai ser o principal tempero que vai fazer o Inter ter essa melhora, tá bom?
Lembrando que o Inter volta a jogar agora nesse fim de semana, dia 1º de junho, contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso do Sul, jogo fora de casa. Depois, no dia 4, o Inter joga contra o Real Tomayapo na Bolívia. Ainda bem, né, que o Inter vai ter uma logística um pouco melhor. O Inter não vai sair de Cuiabá após o jogo, vai direto para a Bolívia. Depois, no dia 8, o Inter volta para o estádio Alfredo Jaconi, onde aí vai jogar a sua primeira partida em casa, teoricamente, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!